Ô, Liz, como que você faz pra conciliar essa vida, assim, cara, de lançar um livro por ano, seu trabalho de jornalista? É complicado, hein? E nos podcasts. E nos podcasts. Ué. Cara, é assim... O livro, ele tem momentos, por exemplo, agora eu tô na pesquisa. E ao mesmo tempo eu tô finalizando a temporada de divulgação do livro da Flor de Lis. Então esse é o penúltimo podcast que eu vou. Eu vou em mais um e não vou em mais nenhum. Ou seja, não fico mais pondo o podcast na agenda. Vou intensificar a pesquisa. Simultaneamente, que eu já estava no ano passado também, já conciliando o livro da Flor de Lis, que o livro da Suzane e o da Elise Matsunaga, eles tiveram os direitos autorais vendidos por uma produtora, por um streaming. Eu não posso entrar em detalhe, mas a gente montou uma sala de roteiro para fazer um roteiro de um seriado baseado nos 2 livros. Então isso está me tomando um outro naco do tempo. Então eu estou conciliando esse trabalho que agora ele está ficando a partir da semana... Essa semana agora já ficou diário, por isso que eu estou aqui num sábado. E ele vai se intensificar mais. Paralelamente eu vou levar a pesquisa do livro, da ampliação do livro da Suzane. A fase inicial de pesquisa ela é mais tranquila. Tipo, ela é bem mais... Ela é tranquila que eu digo... Ela não me toma muito tempo. Eu vou fazer uma entrevista amanhã. Eu tenho 2 entrevistas na segunda, uma na terça. Então eu vou assim, sabe? Já comecei a reler os processos. A partir do segundo semestre, o negócio começa a pegar. Porque aí eu começo a escrever o livro. Aí começa a ter corpo, né? Aí começa... Eu vou te falar onde é que o negócio pega. Na segunda metade do livro, que aí já começa o processo de edição, a primeira parte já começa a ser editada. Esse tipo de livro não é um livro de ficção, tudo que está nele é 100% real e ele passa por uma banca jurídica. Essa banca jurídica ela me sabatina. Eu tenho que provar para eles tudo que está escrito no livro. Eita, tem coisas que estão no livro, por exemplo, que se eu não tiver gravado, não entra no livro. Por quê? Porque no meu contrato com a editora, quem banca as ações judiciais é a editora. Então ela se cerca, ela contrata a melhor banca jurídica, mas não passa uma peneira bem apertada. Ela não vai deixar o dela na reta. Muitas coisas ficam de fora porque correto. eu não consigo provar. Eu tenho isso aqui. Tem documento? Não. Gravou? Não. Então tá fora. Nossa. Daria para escrever mais um livro com sim, fica de fora. Sim. Então, esse trabalho de escrever um livro, mesmo quando eu estou escrevendo já a segunda fase, a última metade do livro, eu estou sendo submetido a uma banca jurídica. Aí eu estou ainda pesquisando, porque a pesquisa ela não acaba nunca. A pesquisa ela vai até o ponto final, ainda tenho coisa para... Surgem informações novas, coisas que faltam checar, coisas que eu preciso ler. Eu tenho que ler muitas coisas muitas conversas com especialistas, algumas coisas que eu acho absurdo, eu vou meio que submetendo a especialista para ver se aquilo faz sentido. Então vai... Você já tem umas 6 ideias assim para os próximos ou mais? Então, fora isso, eu já assinei um contrato para escrever mais um livro novo. Que também, paralelamente, eu na verdade tenho que escrever um livro, mas eu não sei qual personagem. Eu estou em dúvida entre o goleiro Bruno e o maníaco do parque. Então, pode fazer enquete aí, pá? Não, então nem adianta fazer enquete, porque o que vai determinar se eu vou fazer um ou outro é a pesquisa. Porque não adianta, só o caso em si, ele não sustenta um livro, pelo menos no tipo de livro que eu escrevo. Que eu acho enfadonho você você ler um livro só sobre a Suzane da primeira à última página. Então, por exemplo, o que recheia o livro da Suzane, o que sustenta, o que dá musculatura para o livro da Suzane são as histórias paralelas das outras presas. Que no livro da Elise são a história das garotas de programa que todo mundo, assim... Pira. As pessoas dão feedback, mas eu adorei o teu livro da história da fulana e nem cita a Elise. Porque, cara, a Elise todo mundo sabe o que ela fez. A Elise é uma ex-prostituta que se casou com um milionário e matou o marido. Ponto, isso aí... Quem quiser saber sobre Elise, dá um Google, vai para Wikipedia, vai para as matérias da época, vai para o documentário, tem tudo.
Ela quer no livro que se aprofunde um pouco mais, lógico, mas ela quer um universo que o universo se amplie. E nesses dois você acha que é possível eu tenho que fazer ver isso? Qual vai virar. Mas é possível. Ainda tanto não sei, Bruno... por isso que eu não decidi, ainda não sei. Eu abri enquete aqui no chat, só pra gente saber o que é Cara, Ó, do isso goleiro Bruno dá pra muita coisa ali. Mas né, tem cara? muitas outras Não coisas. te envolvido. Tem muitas outras coisas, porque assim, eu fico aqui falando, depois o editor vai puxar a minha orelha, mas enfim. É que a decisão também, ela não é só. Não é só. Ela não é monocrática. Ela não é só editorial, ela é também comercial. Claro. Tem que ser, né? Exatamente, porque o livro é Tem que caro vender, fazer. né? Imagina esse livro da Flor de Lis. Eu fiquei 5 meses no Rio de Janeiro com eles bancando tudo lá para pesquisa. É caro, fazer reportagem é caro. Se for livro de ficção, basta sentar no computador, abrir uma garrafa de vinho, fumar um beck, ali a tua imaginação vai e o negócio vai à tua cabeça. O livro reportagem, não. Para tu escrever uma cena, uma história, tu tem que entrevistar, pesquisar, tu tem que checar, tu tem que ver se aquilo ali que estão te contando não pode ser uma mentira. Ou seja, o negócio do treino dá trabalho. É porque você solta uma coisa num livro aí, ele serve de, sei lá, de contraprova pra talvez abrir um novo inquérito ali, ué. Você É já uma pensou nova em prova, descobrir né? algo que não tá no inquérito? O que você faria se isso acontece? No caso desses casos, eu fico muito mais à vontade de escrever um livro quando o caso está fechado. Quando o caso está fechado é difícil. Um caso em que o réu é confesso, é difícil tu abrir. É o confessor. O que vai abrindo da Elise? Mas no da Flor de Lis, quando você soltou, você não podia falar muita coisa, porque ela ainda não tinha Ela terminado não tinha... toda, não né? tinha ele só foi... O último capítulo foi escrito depois do julgamento. É porque eu imagino que do jeito que você vai entrando e pesquisando e chamando as pessoas, se brincar, você acha até o corpo lá da mulher do Bruno. do goleiro Bruno. Ou confissão do cara lá, joguei pros cachorros mesmo, os cachorros comiam. Cara, isso ainda faz trabalho novo, né? O que você fez aí essa semana? Tem uma pra sair então, agora fora amanhã. isso tudo, Ainda tem eu né? trabalhei minha vida toda como repórter e larguei a redação em 2021. Meu último trabalho importante, que foi no Jornal Globo, foi cobrindo a pandemia. Que na época da pandemia eu trabalhava como repórter, então eu cobria a pandemia na linha de frente. Fui para Manaus, fui para Belém, onde tinha... Eu fui no cemitério aqui de São Paulo, logo no início da pandemia, quando estavam chegando ali aqueles primeiros enterros coletivos. Sim. Fiquei um dia inteiro no Santa Maggiore, quando estavam morrendo aqueles idosos. Caramba. Então, só que aí eu rompi os meus contratos com a redação para poder me dedicar só aos livros, que também não tem como você fazer um livro e tá tendo trabalho diário na redação. Só que aí eu não consegui cortar o vínculo total. Então, ou quando você saiu do jornal, mas o jornal não sai de não você. sai, exatamente. Porque tem um detalhe, às vezes, quando você tá pesquisando para um livro, se você estiver só na pesquisa, nesse trabalho de garimpagem, você se depara com informações quentes, aquela informação que não resiste até... Porque, cara, eu tô falando de um livro novo, de Goleiro Bruno, mas é um livro que vai sair daqui a 2 anos, né? Então... O pessoal aqui tá falando que a enquete que deu o Maníaco, né? É o Maníaco, mas ele já ganha o Maníaco do Parque. A galera tá pedindo aqui também o caso do Champinha também. Caramba, do Champinha. Champinha é foda, hein? Não sei se tem muita história paralela em volta ali, né? Mas é bem foda ali. Ah, mas depois que... Tu sabe uma outra coisa? Fora esses critérios todos, eu tenho ainda que ter Eu tenho assim que ter uma... Não é uma simpatia, que isso é horrível, não é simpatia. Esse personagem, ele tem que me tocar. O Champinha não me toca. Por exemplo, o Casal Nardoni, nunca tive interesse. Já tentei fazer um livro e não consigo. E olha que eu cobri o Casal Nardoni como repórter da morte da menina até o julgamento. Até a soltura. Você tem bastante conhecimento, né? Tenho, assim, mas aí ele não... viveu bem o processo. Porque para tu escrever um livro, eu escrevo de forma obcecada. Então, a minha pesquisa ela é muito obcecada. Inclusive, se eu tivesse um pouquinho de
de desprendimento, eu já teria aceitado a proposta da editora, que é, ela quer me oferecer uma equipe de pesquisadores, porque pela editora eu lanço 2 livros por ano. Só que aí eu não abro mão da pesquisa, porque eu gosto da pesquisa, eu gosto de meter a mão na massa, eu gosto de ler processo. Eles acham que tu perde muito tempo lendo o processo. E eu leio o processo com marca-texto, marco com post-its, fico lá. E eles acham que eu perco muito tempo. Vai de 6 meses ali, só lendo o processo. Então Você faz uma sala assim e vai pregando post-it pra todo lado. Sim. Não, é massa, hein, mano? Fácil. Detetive mesmo. Isso que eu ia falar. Um mapa na parede, A assim, né? arma encontrada atrás do sofá e ele fácil. liga Caramba. lá. Eu tenho uma a parede de coisa vidro aqui. para post-it e tenho um quadro, esses quadros de giz com gel, assim, pra... Uhum. Pô, tira Senão- foto, coloca na rede social. Não, pra eu gente entrego ver, o ué. material, né? Tá lá. Eu fico curioso aí. Desfocado. Mas sim, tipo... Então eu gosto muito desse processo de pesquisa que eu mais gosto. Que viaja para entrevistar, e olho no olho, e a pessoa conversa, se emociona, aí eu pesco ali a emoção, sabe? Por exemplo, uma coisa do livro que é difícil até de explicar isso, mas o livro da Suzane, ele tem as pessoas não percebem como esse trabalho de pesquisa minucioso se reflete no livro. Porque a pessoa lê, ela passa a ler, aí ela se emociona com a leitura, mas ela não sabe que essa emoção ela foi transportada da pesquisa. Por exemplo, no ambiente carcerário da Suzane, ele é muito transportado da emoção que essas pessoas têm de estar lá dentro. Quando eu digo, mas o que tu sentiu quando tu debutou na cadeia, que te tocou, que tu estava privado de liberdade? Aí eles começam a falar, sabe, o ferrolho da cadeia toda noite, quando ele bate, que ele fecha, isso me assombra até hoje. Aí isso tá no livro, a pessoa, só que ela passa com aquilo batido, mas aquela informação que ela passou batida não foi conseguida facilmente. Ela vem de uma conversa, voltando lá daquela conversa que tu consegue depois de 6 meses, 1 ano que aquela pessoa se abre. O personagem, quando ele senta na minha frente, às vezes ele nem é personagem, ele é um preso, a história dele não tá lá, mas eu uso a entrevista dele para descrever o ambiente da cadeia. Não dá pra ter uma equipe pro seu trabalho. Não dá. Aí o cara já vai chegar com relatório assim, aí... Tem uma outra coisa também, você confia mais no que você garimpa, Claro. né? Então ainda tem isso. A não ser que seja uma equipe pra ler o processo e te ajudar. Ó, eu vi isso interessante. E aí você vai ler Mas também eu e gosto comparar, disso, né? mas eu gosto. O pior que eu gosto, é o meu prazer. Eu tenho muito mais prazer na pesquisa do que na escrita, porque a escrita ela já é muito dolorosa para mim, porque primeiro que ela consome muito neurônio, então tu termina com o neurônio fritando. Nossa. Um livro reportagem, para ele fazer a diferença no mercado editorial, o texto ele tem que ser premium, ele não pode ser um texto de jornal, um texto de revista. Se você ler a Folha de São Paulo, ela tá bem escrita? Tá, mas é um jornal. É pro jornal você ler hoje e amanhã tu tá no lixo. Uma revista, ela dura uma semana, então o texto tem que ser mais elaborado do que o jornal. Então, sabe aquele texto que tu escreve um parágrafo, não tá bom, volta, tem uma palavra repetida, troca. Um texto para uma revista semanal, um texto para uma revista como a Piauí, que é uma revista mensal, ele tem que estar melhor do que o da Veja. Já é um texto que está entre o jornalístico, o literário, um texto bem elaborado. Para um livro, ele tem que estar melhor ainda. Isso é eterno, né? Sabe? Igual a gente está tomando um vinho aqui. Tu tá tomando um vinho de 100, de 200, de 300, de 1.000, de 5.000. É mais ou menos isso. Um jornal, ele custa... Nem sei quanto tá agora no jornal, sei lá. R$5. Você já se trancou? Um livro custa 70. Um livro da Flor de Lis é 69. Então, a pessoa pagou pelo livro. Ela quer degustar o texto. Então, esse processo também criativo da escrita, ele consome mais. E, além dele consumir mais, ele é uma estrada que tu pega, que tu senta, começa a escrever, e tu vai. Quando tu vê, tu tá escrevendo há 8 horas, o dia tá clareando, tu não te alimentou bem,
e tu já vai dormir com o dia clareando, já vai acordar, vai dormir pouco. É um processo mais que te consome mais.